Boa noite, irmãos. Boa noite. Sejam bem-vindos. Vamos levar nossos pensamentos a Deus, vamos fazer uma oração, que Deus nos abençoe mais uma vez. Nós estamos aqui reunidos como igreja e que possamos sair daqui com nossa alma edificada. Oremos. Amado Deus e Pai, primeiramente pedimos perdão pelos nossos pecados e também agradecemos a Ti por ter movido ao nosso ânimo, saúde e pernas para andar, para chegar aqui. Agradecemos sendo guiado por Ti para vir neste local. E também agradecemos pelo dia que nos deste, pela vida em Cristo Jesus, pelo alimento cotidiano e o alimento espiritual. Agradecemos pela família que temos, pelas nossas moradas, nossas casas. Agradecemos, Senhor, pela família dos nossos filhos, dos netos, dos nossos irmãos sanguíneos, cada um nos seus locais, e a igreja aqui reunida também, e também as igrejas irmãs. Mas sempre pedimos que Tu nos ajude, possamos andar, caminhar no Teu caminho, nos Teus caminhos, em todas as decisões. Tu nos ajude através do Teu Espírito. E os hinos que vamos cantar, pedindo em favor do irmão Antônio também, que está trabalhando, por estar junto de nós, e os demais também que não puderam vir, aqueles que estão enfermos e aqueles que estão trabalhando. Por Jesus que pedimos por lhe agradecemos, o perdão de nossos pecados. Amém. Que hino que vão querer escolher para nós cantar? Foi? 396. Depois eu ia pedir um 4. Eu
Olha
temos a honra de apresentar Donizete. Sobrenome é Câmara, Tavares Câmara. Tavares Câmara, cunhado do Manel, irmão da Manuze. Conheço ele bastante desde pequeno. Está ouvindo, José? Alô? José Donizete. José Donizete. Tem Tavares também? Sim, Tavares. Tavares, não posso ver o Tavares aí. Não, eu falei para falar alto. Por isso que eu não falei lá agora, apresenta na frente. Então eu vou falar alto, usar meu microfone, bem devagar. Não vim para pegar esse assunto, mas como temos preferência a ele, de visitantes, esse é o assunto lá em Êxodo. Então, eu vou começar em 2 Coríntios, capítulo 5, capítulo 2, versículo 5, depois tem mais passagem, os bagaços, se alguém quer acompanhar, acompanhe, se não ouça, né? Então, vamos falar que Jesus é a luz do mundo. Por que fala que Jesus é a luz do mundo? Ele é a luz divina, não tem o sol que ilumina o mundo todo. E Jesus está acima do sol. Ele ilumina os nossos corações quando a pessoa, o homem, crê em Jesus, entrega a sua vida em Jesus. Então aí ele vai ter a luz da vida. Eu tenho um hino que fala, deixa a luz do céu entrar. É a luz do céu. Jesus é a luz do céu. Quando ele entra na nossa vida, quando ele entrou na minha vida, foi em 1994. 1994. Você sabe o que aconteceu? O que aconteceu comigo? Aconteceu com o Senhor. Passou a iluminar o caminho que eu vou andar, o caminho espiritual. Então, a gente, quando tem Jesus, você olha as pessoas, os irmãos, não sei se os irmãos pensou uma vez que, né, quando eu trabalhava lá em Baú, bastante gente, que aqui você conhece todo mundo, você vê, então você já sabe. Eu estava no ponto de ônibus esperando, eu vi que as pessoas andando assim. Por essa vez é um salvo, tem Jesus. Tem a luz do mundo, tem Jesus. Mas eu olhava assim, como que essas pessoas pensam se não tiver Cristo? A pessoa que não tem Jesus, não tem essa luz, ele não sabe o perigo que ele está correndo. Porque ele pode morrer a qualquer momento sem essa luz, aí ele vai estar nas trevas para sempre. Então aqui no versículo 1 de 2 Coríntios, capítulo 5, ele diz assim, eu posso fazer João 8, 12, 13, próximo versículo. Mas vamos começar no versículo 5 do capítulo 2, no capítulo 5, versículo 1, de segunda epístola de Paulo aos Coríntios. É um texto, parece que complicado, né? Vamos colocar em miúdos. Porque sabemos que se a nossa casa terrestre deste tabernáculo se desfizer, temos de Deus um edifício, uma casa não feita por mãos, eterna nos céus. Você note bem, quando ele falou que nós temos uma casa, então ele está falando, nós cristãos sabemos que nossa casa terrestre, a casa terrestre que ele está falando aqui, nessa palavra, não é casa de construção, essas casas não é aquela casa que eu moro, não é a casa como o Paulo mora, o Daniel, etc, Donizete, não é essa casa, é a casa que mora eu mesmo, sabe, o corpo meu, é uma casa, onde mora o Sebastião, essa pessoa minha mora nessa casa. E nesta casa aqui tem a luz divina, tem o Espírito
Espírito Santo habitando dentro do coração da minha alma. Entendeu? Então, quando ele se desfizer, então essa casa terrestre, que eles estão aqui na terra, viemos do pó e para o pó voltaremos. O espírito não veio do pó. Quando Deus fez Adão, fez ele de barro, fez ele fazer um estado, e soprou no nariz dele, nas narinas, o fôlego de vida, que é o espírito humano, que é o espírito, sabe, o espírito dele, que tem raciocínio, que pensa. Ainda não é o Espírito Santo, é o Espírito nosso. E esse Espírito que ele soprou na narina de Adão, a gente tem ali hoje, todo que nasce com esse Espírito. E quando aceita Jesus, esse Espírito, nosso Espírito, letra minúscula, ele testifica com o Espírito Santo, com ele, os dois, que nós somos filhos de Deus, porque antes não era. Aí quando deixar esse tabernáculo, quando a gente fala um tabernáculo, uma coisa chamada tenda. Isso aqui é um tabernáculo. Tem alguns que vai descendo tanto a linguagem e fala assim que é uma tapera. Quando desfizer, o que quer dizer desfizer? Quando ele tombar, quando ele morrer, quando ele estiver inerte no caixão. Temos de Deus um edifício. Quando fala em edifício, é grande. É um edifício enorme. Você não vai para de prédio, mas qual edifício é esse? É um edifício grande. Então ele fala que nós temos um edifício, uma casa, não feita por mãos, eterna nos céus. Então a nossa salvação, a nossa casa lá no céu, ela é eterna. Mas só que tem que aceitar Jesus Cristo nesta vida. Não é ser religioso. Não. É ser nascido de novo. Os nossos corpos físicos, se os sofrimentos que nós temos levar até a morte, que dependendo da situação como a gente estava antes tem que ter uma doença. Quando morre por alguma coisa, um infarto fulminante, um acidente, ninguém morre, não tem nada. Morre porque o coração parou de bater, parou a respiração. Então, se ele tiver morrer como ele estava antes, como ele nasceu, como ele veio neste mundo, morreu, sem Cristo, não tem salvação. Não adianta rezar, não adianta fazer missa, não adianta a vida escolhida aqui. Só que se ele tiver Cristo, tem algo superior que espera ele, está esperando o nosso. Ontem, conversando lá com o Bastião, lá o pai do Daniel, bonita, foi um estudo muito bom lá, Isaías 93. Se for bonita, a Tianinha, o Daniel e o Bastião. Olha, irmão, receberam que ele vai sempre lá. Eu nunca esperava que eu ia ter essa oportunidade de conquistar para poder pregar o Evangelho. Conversa bastante, e ele com 80 vai voando para 90. Eu não sabia. Dona Anitta foi 87, coisa assim. Gente, são amigos que eu conheci desde quando eu morava aqui, não sei se é no Anísio, esse lugar aqui, ou no Nosso, não sei se é no Anísio, sim. Eu conheci o pastor há muito tempo, e vejo ele, e falo, presta atenção, e daí foi mais assuntos. Então, se nós, irmãos, morrer sofrendo, temos algo muito mais superior, porque Jesus morreu na cruz para pagar os nossos pecados. Então, é um lugar que é celestial.
celestial. Nós não vamos perder o tempo aqui. Perder o tempo está quem está vivendo só por esse mundo, por essa vida. Pensa se crê em Deus, eu creio em Deus. Jesus diz assim, ó, credes em Deus e crede também em mim. Mas não está de crer em Deus. Você vai perguntar se eu viajar inteiro, qualquer lugar, dificilmente você vai encontrar alguém que não crê em Deus. Pode ser. Mas se perguntar se vai crer em Jesus, aí, ó, a pessoa acha que crê em Jesus só para crente. Sabe o que quer dizer a palavra crente? Que crê. Nós somos cristãos, agora cristãos verdadeiros, com todas as nossas fraquezas, com todas as nossas falhas. As pessoas começam a olhar muito para as falhas, acham que o cristão, o crente, tem que ser perfeito. É isso que é o problema das pessoas que não conhecem. Nós conhecemos, porque nós comparamos com Cristo, melhor que aprendemos. Em Romanos, o apóstolo Paulo diz que não há um justo sequer nenhum. Então, mas não por causa disso nós vamos relaxar e vou pecar. Não, vamos evitar o pecado, a injustiça. Não vamos fazer injustiça, para fazer justiça. Então, mas agora só que as pessoas, ela já aquele crente, ela não é crente. Ele errou aqui, ele errou. Mas nós erramos. Mas não pode viver no erro. Teimosia no erro. Então, mas está preparado para nós. Mas primeiro, número 1, precisa estar preparado aqui com ele. Agora em João, no Evangelho de João, capítulo 8, versículo 12, falou-lhes Jesus outra vez, dizendo: eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará em trevas. É a palavra de Jesus. Vocês pensam que nós estamos aqui, um olhando para o outro, os discípulos, os seguidores, junto com Jesus no meio deles, como homem. Ele não tinha aquela, a erva, acho que é isso mesmo, enfeitado, não era diferente dos outros, ensinando e falando, ó, falou-lhes, pois, Jesus, outra vez, quem já disse? Ele falava, eu sou a luz do mundo, né? Quem é esse homem aí? Hoje, no linguagem da pessoa, falando que ele é a luz do mundo, não entendia. E nós entendemos porque ele vem estudando a Bíblia, ela vem falando aqui, ó, essa página é 1154, que eu estou lendo de João 8:12. Então ele fala que eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará em trevas. Quem segue Jesus não anda em trevas, ele anda na luz, porque ele é a luz. Ele é a luz que ilumina o nosso caminho. E quem tem Jesus, ele evita muitas coisas. Ele vai observando, ele observa a situação que não está bem. Ele fica observando, então ele se prepara. Ele tem que preparar antes. Quando ele vê que a coisa não vai indo bem, não com ele, está vendo o ambiente. Ele pode ir em qualquer lugar cristão. Mas não pode ir em qualquer lugar. Você vai se guardar. Ele pode estar no meio das pessoas, de onde for, não vai lançar o que tal existe no pecado. Jesus andava junto, mas ele é a luz. Ele deve dar o testemunho dele e pregar. Então ele diz: quem me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. Que vida é luz? A luz do mundo, porque ele é a fonte da vida eterna. Não é essa vida aqui é curta. Ou vai morrer. Infelizmente, aquele que morre sem Cristo, naquele momento que ele fechou, não é para assustar ninguém, no momento que ele parar o coração, é assim, está lá, ou está lá com Jesus, ou está lá no lugar de sofrimento. Quem não serve a Jesus anda em trevas, ele está dizendo.
sem salvação. Imagina se você está perdido num lugar sem salvação. A pessoa tem alguém que pega você de noite aqui, soltar, não sei de onde, soltar lá no meio da mata do paraíso, qualquer lugar, solta lá. Ele está perdido, ele chega outro dia, você não sai, você não viu, pai, foi lá. Perdido, sem salvação. Então, quem está sem Jesus, ele está nas trevas, ele está enxergando os outros, andando, ele está sem salvação. O espírito dele está morto. Se morrer naquela situação, pronto. Porque ele não sabemos, ele pode buscar mais atenção doente. Ele pode, ninguém sabe na hora da manhã. Ninguém sabe o dia da morte, ele sabe. Cada um de nós está numa fila. Deus fez isso antes da fundação do mundo. Olha bem como é que é Deus. Antes de Deus formar o mundo, ele já escreveu tudo. Ele sabe aquele que vai aceitar. Você quiser vídeo aqui, para mim foi surpresa. E eu não sei se alguém da gente convidou. Não, veio sozinho. Surpresa. Eu estava sentado chegando, eu não conheci. Quando ele entrou na porta que eu falei. É o Moisés. E a mão já estava no fundo. Aí, mas Deus já sabia isso muito antes que hoje ele ia vir aqui. Então, cada um de nós está numa fila. Cada um tem uma hora dele marcada lá. Vai viver tal tempo, vai morrer de tal isso, ou acidente, ou de velhice, ou de não. Deus já sabe. A coisa vai ser prudente. Olha bem, entende isso? Quando Deus fez o mundo, Deus já sabe o que nós vamos ser prudentes. Sabe qual é a maior prudência que tudo deve ter? Vê se alguém vai arriscar dizer. Qual é a maior prudência que o homem deve ter? Homem, mulher, jovem, criança, menino, tudo. Qual é a maior prudência necessária, absoluta, sem medo de errar? Não sei que ninguém sabe. Quer falar, galera? Quer arriscar? Qual é a prudência? Você tomar a vacina? Aceitar Jesus. Aceitar Jesus. A maior prudência que a pessoa deve ter é isso aí. Primeiro vai ser salvo. Novo nascimento. E agora? E Deus já sabe aquele que vai aceitar e aquele que vai evitar. Se você pega um carro que está usando 150, 160, 200, você está sendo imprudente. Deus já está vendo. Não? Antes que você fizer aquilo, moto, fazendo empinar, cavalo e tal, Deus já viu isso no passado, antes. Agora você tem aquele cuidadoso, olha, está sendo prudente, Deus já viu. Deus não é que nem nós que precisa chegar um dia para esperar aquele senhor lá, para ele chegar aqui, o que ele vai fazer? Nós é assim, mas Deus não. Esperava isso aqui. Ele saiu para viajar, vai ir para Bauru, vai viajar, pega um caminhão, carro, vai ir. Espera ver se ele vai chegar, que velocidade que ele vai passar no sinal vermelho, se ele não vai respeitar o padre, esperava depois. Não, eu já sabia. Bom, então, Jesus, ele é a luz do mundo porque ele é a fonte da vida. Fonte, sabe uma fonte? Fonte onde nasce. A nascente da nossa vida espiritual está nele, está em Jesus. Quem não segue a Jesus anda em trevas sem salvação, perdido por consequência do pecado original. Já nasce com esse pecado, ninguém escapa. Aí pode dizer, eu não vou pecar de maneira nenhuma, mas nem que ele não pecasse. Mas já nasce pecador. O único que nasceu sem pecado foi Jesus. Ele não foi filho de Adão e Eva. Jesus não foi filho de José. Jesus não foi filho, não herdou a natureza de Maria. O teu sangue foi gerado pelo Espírito Santo. Olha, pessoal, que milagre. Perfeito. Só usou ela o ventre dela, o Espírito Santo. Por isso foi isso.
Foi prontinho. É uma coisa você pegar uma caixa lá, não tem nada a ver com aquela. Pronto, põe lá dentro, não tem nada a ver com o que está lá dentro, que vai nascer. Então, aí no 13 fala, disseram depois os fariseus. Olha mesmo os fariseus, sempre contra Jesus. Desfazendo de Jesus, criticando Jesus, desacreditando de Jesus e continua isso até hoje. Vai embora, por aí é foda, desse jeito. Porque disseram depois os fariseus, tu testifica de ti mesmo, o teu testemunho não é verdadeiro. Isso aí é incredulidade demais. Porque Jesus que era a luz do mundo, eu sou a luz do mundo, quem me segue não andará em trevas, por quê? Você está testificando, você está testificando, você está dando o seu testemunho de ti mesmo. Não é verdadeiro isso aí. Porque Jesus, ele é a luz do mundo. Ele não sabia, não cria. E ele veio para iluminar o caminho, no caso aqui, o caminho da vida humana. Jesus que guia para os céus, ele disse, porque ele é a fonte da vida eterna. Os que não servem a Jesus andam em trevas. Seguir homens andando em trevas, sem o rumo certo. Quem está fora das escrituras sagradas, que não tem o Espírito Santo, não está no rumo certo, sem certeza de nada, sem certeza de conversão e por aí vai. Então Jesus tinha todo o direito de falar de si mesmo, que eles não desprezaram, não acreditaram, como também ele tinha a autoridade de falar, a autoridade de salvar, porque ele era o Filho de Deus. Ele não tinha passado pela cruz, ele não tinha pagado os pecados ainda, mas ele estava caminhando para pagar os pecados, ele veio para esse fim. Salvar aquele que viesse a crer nele. E também condenar os que rejeitam a ele. Olha o Evangelho também de João aqui, capítulo 3, versículo 17 e 18. Porque Deus enviou ao mundo, Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Mas olha o 18 aqui, está no 13, entendeu? O 16 aqui, ó, é muito pregado. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Olha, fala que Deus amou o mundo de tal maneira que não tem como você imaginar. Antes de mim, Jesus. Então ele diz que, quando ele fala, aí no 18 ele fala, quem crê nele não é condenado. Mas quem não crê já está condenado. Não é que vai ser condenado um dia. Porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. Entendeu? Não é que não se olha bem aqui. Porque Deus enviou seu Filho ao mundo não para que condenasse. Jesus não veio para condenar o mundo, está dizendo aqui. Mas para que o mundo fosse salvo por ele. Por que Jesus, o que escreveu aqui? Deus enviou seu Filho ao mundo não para que condenasse o mundo. Sabe por quê? Porque o mundo já estava condenado. Ele veio para consertar o que Satanás estragou no jardim do Éden. Por isso que fala que ele não veio para condenar o mundo, porque o mundo já estava condenado, o mundo já era maligno. Aí ele fala assim, porquanto não crê no nome unigênito Filho de Deus.
Deus. Mas quem não crê já está condenado. Quem crê não está condenado, vai estar salvo. Ele veio, deu testemunho, ele pregou. Jesus foi. Ele não estava entre nós em pessoa, físico. Mas ele está entre nós em espírito, o Espírito Santo. Então nós estamos continuando o sermão de Jesus. Nós, pregadores, estamos continuando a falar o que ensinar para os homens o que Jesus ensinou. Que Jesus, é a ordem de Jesus que ele deu. Ides, fazer discípulos, quer dizer, ides, vocês vão pregar e fazer pessoas se salvar, fazer discípulos, fazer seguidores. Faz primeiro, batizando, ensinando todas as coisas, depois para ensinar. Aí ele fala aqui no 19: e a condenação é esta, que a luz veio ao mundo, falando da luz novamente, e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Olha, o cristão, se ele não vigiar, se ele não tiver bem alimentado da palavra de Deus, do alimento, vamos comparar o cristão espiritual, o coração da alma, a natureza divina, com o corpo físico. Se você não tiver com o corpo físico alimentado, estiver fazendo um regime, bem, você não vai dar produção no serviço. Perigoso desmaiar, cair, porque não está alimentando, vai morrer. Fica aí, bem, ele corre o risco de cair, tropeçar, fraco. Bem, agora, se ele fazer o regime espiritual, não leia a Bíblia, começa por aí. Hoje não tem desculpa, porque tem mensagem, pregador pregando em iniciar live no celular, para onde quer que você queira. Tem ensinamento. Se você não orar, se você, o cristão, não ouvir, porque quando tem a igreja, deve frequentar. Aí ele não vai cair, mas se ele tiver fazendo regime, ele vai errar, ele vai fazer injustiça, é arriscado ele mentir, é arriscado ele brigar, é arriscado ele fazer de tudo que ele fazia antes de carregar e fazer tudo de novo, porque ele deixou as coisas espirituais de ouvir. Ele só está no mundo, você está ouvindo só as coisas do mundo. Mas os fariseus, então ele diz, porque as suas obras eram más, Jesus falou. Mas só que os fariseus diziam que o testemunho de Jesus não era verdadeiro, mesmo Jesus falando todas essas coisas, não acredito. E vem esse grupo até hoje não acreditando. Você estava aqui, está salvo. Ninguém pode dizer que está salvo. Então vai chamar Jesus de mentiroso, porque ele que diz. É ele que diz, não é nós. Quem crê nele está salvo. Então, se eu creio nele, se vocês creem nele, como é que não vão dar esse testemunho que está salvo? Só o corpo ainda não. O nosso corpo vai corromper. Ele vai para o túmulo. Vai apodrecer, vai como os dois. Mas a alma vai para algum lugar. E quando Jesus voltar, o nosso espírito que está lá com ele, lá, vem no dia que Jesus vier ao casamento. Vem buscar o corpo aonde está. Aí sai outro corpo glorificado. Então aqui, legalmente aceitável, porque ele falava, ele confirmava, e eles ouviam,
Sabe o que eles queriam mais coisa do gosto deles. A pessoa hoje, ele quer o gosto dele, mas não quer o gosto de Deus. Até os cristãos têm muito cuidado. Ele quer ver fazer as coisas do gosto dele, do jeito dele, mas não quer fazer, ele dá um jeitinho, porque o jeitinho você dá falso para as coisas. Mas vamos ver o jeito de Deus. João capítulo 10, versículo 19. Ele fala da porta, mas não é essa porta, ele usa um símbolo, uma figura. E eu sou a porta. Jesus diz. Porta do que Jesus está dizendo? É a porta de quê? Vida eterna. Fala outra palavra. É vida eterna. Porta que, passando por ela, nos livra da condenação. Acho que fala, simplifica mais um pouco. Porta do céu. Porta do céu. Porta do céu. E a porta do inferno tem ou não tem? Quem que é a porta do inferno? Essa basta não passar pela porta do céu. Não precisa nem esperar. Só tem essas duas. E a larga. É bem curado. Eu devo ter marcado lá para frente. Eu vou ler aqui porque a hora vai dar, eu vou ler aqui Mateus 7. Olha, Jesus disse aqui, aqui que mostra as pessoas. Mateus capítulo 7, versículo 13 e 14. Entrai pela porta estreita. Ninguém quer. Não é essa porta aí não. A porta do mundo, a vida. Entrai pela porta estreita. Porque a porta estreita é no céu. A porta do mundo é lá. Entrai pela porta estreita. Porque a larga é a porta e espaçoso o caminho que conduz para a perdição. E muitos são os que entram por ela. Olha para vocês, muitos, a maioria. Aí depois ele fala aqui do 14, porque estreita é a porta, apertado o caminho que leva para a vida, e poucos há que a encontrem. Poucos, infelizmente. Então ele diz aqui no capítulo 10, versículo 9: eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, salvar-se-á, e entrará, e sairá, e achará pastagem. Olha bem, tudo espiritual, se alguém entrar por ele, salvar-se-á. Salvo, ele que disse, como é que vamos dizer que não pode falar que está salvo? E entrará e sairá. Se entra por ele, o dia que você morrer, que nós morremos aqui, né? Vamos sair daqui, e né, vamos sair e vamos achar a pastagem lá em cima, não vê mais injustiça, não vê mais essa roubalheira, não vê mais o mundo de drogas que tem aqui. Se não tem uma coisa, vai sair tudo. Da família só de novo. Você vê que morre alguém que você vê a vida dele. Começar, quando morrer, o Marizão, falar que o Marizão está tocando quadrilha lá no céu. Vi falar isso na televisão. Você imagina isso, eu penso, que céu é esse? Eu sou bagunça que faz o que quer aqui, depois vai para o céu. Tocando quadrilha, os anjos dançaram, para os dançar, mas é um absurdo. Quem tem ouvido tem que ouvir, né? Então o céu morreu, coitadinho. Aqui é ruim, tem defeito, estou nem atento, morreu coração. Não vê ninguém falar que foi para o inferno. Tudo para o céu, tudo para o céu, tudo para o céu. Se fosse, então eles estão perdendo tempo aqui, né? Deixando o mundo, deixando que divertimento. Agora, então é o mais miserável de tudo. Nós somos mais miseráveis. Irmã Rosa, teu irmão está aqui, o Donizete.
ver o nome dela, Marta. Está vendo? Donizete. Então, me achará pastagem. Quando ele morrer aqui, levamos achar pastagem. Aí ele fala no 10: o ladrão não vem senão a roubar, a matar e a destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham com abundância. Abundância. Nada. É isso, irmão. Ele diz que o ladrão é o ladrão da alma. O tio Gêmeo falava isso. O tio Gêmeo chamou o Garlico de ladrão da alma. Um dia em casa, começaram a discutir com a irmã Luzia. Ele bateu os pés assim, começaram a discutir. E eu tacava fogo, né? Porque eu era nada. Bateu os pés, de barro, a saiu, né? Então o ladrão de arma. Eu lembrei dele agora. Eu contra o ladrão de arma, que é o diabo. Ele, o ladrão, para não ver, está fazendo um sentido figurado aqui, ó. O ladrão não vem senão a roubar e a matar. É isso. Aí ele fala, e a destruir. Pode destruir tudo. Mas eu, Jesus, eu vim para que tenham vida e tenham com abundância. Terminado o versículo, capítulo 11, 25, 26, para falar. Disse-lhe Jesus: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Acho que isso existe uma placa. E disse Jesus: eu sou a ressurreição. Ele ressuscitou. Ressurreição é vida. Nós vamos ressuscitar. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Vida espiritual. E depois que morrer também, vai ter a vida no corpo. Está tudo morto. Crê em Jesus, vive espiritualmente. E depois que o corpo morrer também vai viver. Então nessa hora, porque sabemos que se a nossa casa, esse corpo terrestre, a nossa casa terrestre, desse tabernáculo, se Deus fizer, temos de Deus um edifício. Então, graças a Deus, porque nós temos de Deus um edifício, uma casa que não é feita por mão, não é de pedreiro nem nada, eterna no céu. Foi Jesus que preparou para nós no céu. Amém? Que Deus abençoe. Sexta-feira, a vida foi pegar no palco, se tiver um prazer. Venha de novo, José. Faz uma oração. Amado Deus e Pai, agradecemos a Ti por mais esta oportunidade que nos deste, mais o culto, que possamos estar sexta-feira aqui, sábado, domingo, até quando Tu nos der vida, Tu nos permitir. Por Jesus. Amém. Quem vamos cantar agora? Luciano lá, a Luciano. Hino? 239. 239. Salvação,
Termina com oração, irmão Paulo. Não falei que era comigo, não fala. Agora para mim não fala na saúde, quando a gente arrancar o dente lá, o diabetes foi 300 e pouco, a dentista não arrancou, estava de volta. Senhor, nós agradecemos por estarmos aqui, na tua presença, por mais esse dia, por nos ter sustentado no dia de hoje. Pedimos por esses pedidos que foram feitos, da irmã Sônia, a quem ela necessita, do seu sítio. Pedimos também pela Rosana, que ela necessita, principalmente da saúde, do seu filho, que ela possa vir para o rotina. E agradecemos também pela presença do Elisete aqui de nós. Peço também em favor dos meus vizinhos lá, da minha família, o Kleber, o menino deles lá que estão com problema de saúde sério. O Senhor possa abençoar eles, que eles possam mudar essa atividade. E também pedimos pelos próximos cultos, sexta-feira, final de semana. Agradecemos pelo pastor, pela sabedoria, que o Senhor deu a ele. Agradecemos pela nossa família, que o Senhor tem sustentado. E principalmente pela salvação em Jesus Cristo. Por isso nós pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém.